Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo chegue até você neste momento. Que o Senhor nos abençoe, que ao nos abençoar, o Senhor nos proteja e nos conduza à salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, louvemos o Senhor que nos concede mais um dia de vida e que a meditação da sua palavra nos ajude no nosso processo de conversão, para que o nosso viver lhe seja agradável. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é sábado, dia 21 de outubro de 2023. Na liturgia da igreja, nós estamos concluindo a 28ª semana do tempo comum. Somos chamados a abrir os nossos corações para que a palavra de Deus proclamada produza em nós frutos de perseverança e de salvação. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, juntos nós iremos meditar o evangelho próprio deste sábado da 28ª semana do tempo comum. Evangelho que é segundo São Lucas, capítulo 12, versículos 8 a 12. São Lucas, capítulo 12, versículos 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções. Estamos na liturgia da igreja concluindo a 28ª semana do tempo comum. Lembremos que esta semana do ano litúrgico teve início quando nós ouvimos aquela parábola de Jesus que nos lembrava que todos nós somos chamados à comunhão com Ele, mas que precisamos também ter um estilo de vida que seja conforme a sua palavra. Isso estava representado na parábola que nós ouvimos no domingo, pela veste de festa, pelo traje de festa que nós devemos usar. E esse evangelho que nós ouvimos neste sábado que conclui a 28ª semana do tempo comum está em sintonia com esse evangelho, porque nos lembra que nós devemos testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos testemunhar a sua palavra, devemos em tudo professar e viver a fé católica. Mesmo vivendo em um mundo que cada vez mais se afasta da palavra de Deus, nós devemos, neste mundo que não é conforme a palavra do Senhor, testemunhar o amor e a misericórdia de Deus. E Jesus, ele é muito claro quando ele nos diz nessa passagem do Evangelho: aquele que der testemunho dele neste mundo receberá um testemunho favorável no céu. E aquele que negar Jesus neste mundo será negado no céu. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos deixar que a palavra de Deus nos transforme
e que ela se torne no nosso interior uma convicção, a tal ponto que ela inspire as nossas ações e esteja em tudo aquilo que nós fizermos. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo nos lembra que o Espírito Santo conduz a sua igreja. A igreja que foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica, é sustentada e conduzida pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nós recebemos no dia do batismo, ele nos conduz e nos inspira para que nós trilhemos a todo momento o caminho da salvação. E nós podemos perceber essa ação do Espírito Santo em toda a história da Igreja, desde o seu início até o tempo presente. Inclusive, é o Espírito Santo que suscita o dom da fortaleza para que os mártires não neguem a fé. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, é pela força do Espírito Santo que nós podemos testemunhar a palavra de Deus. Se nós devemos testemunhar o amor e a misericórdia de Deus neste mundo, somente seremos capazes de o fazer com a força do Espírito Santo. Por isso devemos estar abertos à ação do Espírito Santo, à sua ação santificadora. E é a isso que Jesus se refere quando ele nos lembra que devemos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. O fechamento ao Espírito Santo é aqui chamado por Jesus como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina: o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma palavra, mas é uma atitude de fechamento. Por quê? Se nós nos fechamos à ação do Espírito Santo, é justamente a ação do Espírito Santo que produz em nós o arrependimento. E sem arrependimento, não há perdão. Fechados à ação do Espírito Santo, não chegaremos ao arrependimento. Consequentemente, não receberemos o perdão de Deus. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, que esse trecho do Evangelho que hoje nós meditamos nos ajude a, em tudo, testemunhar a palavra do Senhor. Essa palavra que é uma palavra de salvação. E que o Espírito Santo nos dê a força necessária para que em tudo nós sejamos testemunhas do amor misericordioso do Senhor e da sua presença e ação neste mundo. E estejamos atentos para que não fechemos o nosso interior a essa ação santificante do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.